Romanos capítulo 15. Devemos viver em concórdia. Nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Nota de rodapé 1. Paulo se identifica com os cristãos fortes, aqueles cujas convicções bíblicas em Cristo lhes permite mais liberdade que os fracos. A expressão suportar não significa apenas tolerar, mas sustentar com amor fraterno e compreensível. Neste sentido, as fraquezas não se referem a pecados, mas a procedimentos e expressões de fé para as quais não há uma orientação clara e objetiva nas Escrituras. Antes de o crente pensar em agradar a si mesmo, deve prestar atenção e cooperação às necessidades dos mais fracos ao seu redor. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Nota de rodapé 2. Jesus Cristo veio para cumprir a vontade do Pai, não a sua. Ele assumiu de tal forma a vontade do Pai que, algumas vezes, somos levados a pensar que tudo o que ele fez, o fez por sua própria disposição. Sua missão incluiu muito sofrimento, condenação indevida e até a própria morte sob tortura. Mateus 10, 28, Marcos 10, 45, 1 Coríntios 10, 33 até 1 Coríntios 11, versículo 1, 2 Coríntios 8, 9, Filipenses 2, do versículo 5 ao 9. Ao citar o Salmo 69, versículo 9, Paulo refere-se a Deus, ti, e indica o sofredor justo como Cristo, mim, pois voluntariamente tomou sobre si os impropérios lançados contra Deus. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Nota de rodapé 3. Ao explicar a aplicação que faz o Salmo 69, versículo 9, Paulo nos alerta para o fato de que as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, foram oferecidas à humanidade e, especialmente aos crentes, para nossa instrução e esclarecimento na fé. Ao perseverarmos com paciência, somos encorajados a mantermos nossa plena confiança, fé em Jesus Cristo, o Messias. 1 Coríntios 10, do versículo 6 ao 11. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente, de acordo com Cristo Jesus. Nota de rodapé 4. A disposição de pensar concordemente significa buscar o mesmo sentir, a unidade. Não há possibilidade de todos os crentes pensarem de igual modo, mas é possível em Cristo que concordemos em tratar com fraternidade, tolerância e respeito todas as nossas diferenças. Devemos pensar e tratar os outros, especialmente aos irmãos, indiscriminadamente, da mesma maneira como Cristo fez conosco. Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Para que, com a mesma convicção e uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Nota de rodapé 5. Jesus Cristo foi enviado por Deus à terra para salvar prioritariamente aos judeus, conforme as promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, Gênesis 17, versículo 7, Gênesis 18, versículo 19, Gênesis 22, versículo 18, Gênesis 26, versículo 3, versículo 4, Gênesis 28, versículo 13 ao versículo 15, Gênesis 46, do versículo 2 ao 4.
E Jesus limitou o quanto possível seu ministério ao povo de Deus. Mateus 15, 24. Entretanto, após a violenta rejeição dos judeus à pessoa de Deus em Jesus, o Messias, as portas da salvação, mediante a graça do Senhor, abriram-se para todos os povos em todo o mundo. A morte e a ressurreição do Filho de Deus resultou em bênção a todo gentio que crer no sacrifício vicário do Senhor, o que também confirmou as profecias das Escrituras sobre a oportunidade de salvação de todos os povos da terra. E para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Nota de rodapé 6. A obra remidora de Deus em Israel e a favor dos seus descendentes sempre vislumbrou a salvação dos gentios. Gênesis 12, 3. Todos os povos do mundo, ao observarem as realizações poderosas e misericordiosas do Deus de Israel em benefício do seu povo, buscariam adorar e servir a esse Deus único e maravilhoso. Os louvores de Israel a Deus seriam ouvidos por toda a terra. Salmo 9, versículo 1, Salmo 18, versículo 49, Salmo 46, versículo 10, Salmo 47, versículo 9. E diz ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E mais: louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E Isaías, enfatizando, declara: brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Jessé foi o pai de Davi. 1 Samuel 16, do versículo 5 ao 13. Mateus capítulo 1, versículo 6. E o Messias profetizado era chamado de Filho de Davi. Mateus 21, 9, Isaías 11, do versículo 1 ao 10, Apocalipse 5, 5. A busca dos gentios por Cristo, realizada pela igreja primitiva, notadamente por Paulo, é o cumprimento dessa profecia, cuja obra se perpetua por meio das continuas ações evangelizadoras e missionárias da igreja até os dias de hoje. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo, apóstolo para os gentios. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de toda sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Nota de rodapé 8. Paulo usa aqui a mesma linguagem dos antigos sacerdotes judeus para comunicar uma vez mais a perfeita aceitação dos gentios crentes como filhos de Deus. A palavra ministro, aqui em grego, leiturgos, no Novo Testamento essa expressão sempre denota serviço religioso, liturgia e, algumas vezes, serviço sacerdotal. Em Hebreus 8:12, por exemplo, Cristo é o valoroso leiturgos do santuário. A proclamação do Evangelho é serviço sacerdotal nos manuscritos gregos. Os cristãos gentios são a oferta aceitável a Deus, santificada, quer dizer limpa e não imunda, como alegavam os judaizantes, pelo próprio Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 11. Tenho, portanto, razão para me orgulhar do Messias Jesus no serviço que presto a Deus, porque não ousaria falar de assunto algum senão
expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Nota de rodapé 9. Jerusalém era a cidade da Igreja-mãe, onde os discípulos foram revestidos do poder do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. E o ministério da igreja teve início em Atos capítulo 1, versículo 8. Ilírico era uma província romana que ficava ao norte da Macedônia, 2 Coríntios 2, versículo 12, versículo 13. Região distante onde se localizava a Albânia, antiga Iugoslávia atualmente. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Entretanto, como está escrito, aqueles a quem não foi proclamado o verão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. É por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. Paulo quer ver os irmãos em Roma. Contudo, agora tenho mais o que me detenha. Não tenho mais o que me segure nessas regiões. E tenho já há muitos anos grande desejo de visitá-vos. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e por vós ser encaminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos. Porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificado de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que, quando for visitar-vos, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações. Luteis juntamente comigo por meio das vossas orações, a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem sucedida pelos santos, de maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria e em vossa companhia desfrute de um período para recuperar as forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém.